Olá, paz do Senhor, eu sou o Jefferson, estamos mais uma vez aqui com o canal Simples Teologia, trazendo mais um vídeo para vocês. E desde já peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para estar ajudando a divulgar esse trabalho. Nós temos aqui um trabalho de trazer alguns assuntos dentro da Palavra de Deus, simplificando alguns assuntos dentro da teologia, de uma forma que com facilidade você possa entender o que aquela passagem, aquele texto, aquele versículo, aquelas palavras estão realmente querendo dizer, para que realmente serve tanto para a aplicação da época como para nós nos dias de hoje. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto da Palavra de Deus, um assunto que eu acho muito interessante, que traz para o nosso meio cristão e até principalmente para quem não é cristão, como os ateus, é uma passagem da Bíblia que causa uma certa contradição, aparentemente, para quem lê isso superficialmente, numa leitura rasa. E então nós vamos entender isso hoje. Muitos cristãos até mesmo que leem essa passagem às vezes não entendem muito bem. Nós vamos trazer uma explicação para isso hoje, lembrando que, como eu disse no vídeo sobre as bases da teologia, esse pensamento é um pensamento teológico meu, adotado por muitos. Você pode não aceitar isso, você pode ter outra explicação para isso que nós vamos falar aqui nesse momento. Mas lembrando que isso é um pensamento teológico, a qual acredito estar certo, acredito que mas não é algo que está ali dentro da base fundamental para a sua salvação, e a gente vai ver melhor isso no decorrer do vídeo. Nós queremos falar do quê? Nós vamos fazer uma separação aqui, certo? Quadro. Não vai ficar bem separadinho não, mas vai dar pra gente entender. Vamos lá então. O que nós queremos tratar? Nós vamos tratar de uma passagem que está registrada nos 4 evangelhos. No Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 5, ali para a gente ser mais exato, Também nós vamos ter essa passagem registrada vamos colocar aqui, em Marcos, no capítulo 16 de Marcos, versículo 5, no versículo 6. Depois nós vamos ter essa passagem também registrada em Lucas 24, no versículo de número 4. E por fim, nós teremos essa passagem também registrada em João 20, no versículo 12. O que é que essa passagem ela nos fala de interessante para nós podermos estar estudando nesse vídeo? Vamos lá. No versículo de Mateus, capítulo 28, do 1 ao 5, o texto vai dizer que quando as mulheres foram ver o túmulo de Jesus na manhã de domingo, o texto vai dizer que em Mateus 28 havia um anjo. E o anjo anunciou a ressurreição de Jesus. Em Marcos 16, capítulo 16, versículo 5 ao 6, 16 do 5 ao 6 de Marcos, vai nos dizer que havia um jovem que lhes anunciou a ressurreição de Jesus.
Já em Lucas, Lucas 24, 4, a Bíblia vai nos dar uma informação, uma outra informação um pouco diferente, né, de Mateus e Marcos, sendo que Mateus fala de um anjo, Marcos fala de um jovem. Agora Lucas vem e vai falar que dois varões, em algumas traduções vão falar dois homens, né? Que no final é a mesma coisa. E em João 20:12 vai nos dizer que as mulheres viram ali dois anjos. Pois bem, então nós temos aqui, aparentemente assim, olhando rapidamente, nós podemos ver aqui 4 contradições dentro dos 4 evangelhos. Um fala que é um anjo, um fala que é o jovem, um fala que é 2 varões, e o outro fala que são 2 anjos que estavam lá, que falaram com elas. E aí, qual é o que realmente aconteceu ali? Qual é a contradição? Por que se contradiz? O que está certo aqui? Isso é algo que traz errância para a escritura, né? Quando na verdade tem uma explicação. A teologia nos traz uma explicação simples sobre isso aqui, e nós vamos passar para vocês agora. É o seguinte, a primeira nós podemos colocar em 2 etapas, né? E a primeira é muito simples, que é a respeito de Mateus e Marcos, né? Mateus e Marcos. Você pode observar que apesar de Mateus dizer que era um anjo e Marcos dizer que era um jovem, os dois estão dizendo que foram um ser, né? Os dois foram foi um ser que anunciou, um único ser que anunciou a ressurreição de Jesus, né? Então nós temos aqui algo em comum, né? Os dois como um único ser que anuncia a ressurreição de Jesus. E aqui também, não diferente disso, nós temos em Lucas e João também algo em comum, que anuncia que foram 2 seres que anunciaram, né, a ressurreição de Jesus. Então, Mateus e Marcos, eles têm algo em comum. Lucas e João também têm algo em comum, né? 2 seres e um ser que anuncia a ressurreição de Jesus. Pois bem, entendendo que dentro da visão bíblica da época, da manifestação de anjos da época, os anjos se manifestavam de forma humana, né, na sua totalidade, ou quase na sua totalidade. Então, ao ver o anjo ou os jovens ou jovem, as mulheres estavam vendo o mesmo ser. O anjo de Mateus é o jovem de Marcos, mas Mateus relata o jovem como um anjo, o ser como um anjo. Já Marcos relata esse mesmo ser que é o anjo como jovem. Então aqui nós temos o mesmo ser. Eles não estão se contradizendo. Apenas um está falando que aquele ser era um anjo e o outro está interpretando aquele ser que também era um anjo, mas como um jovem. Isso na teologia é chamado como teofania, né, que é a manifestação de um anjo, né, em forma humana. Então, na verdade, então, Mateus fala que era um anjo e Marcos também fala que era um anjo, né? Só que ele fala que era um jovem, porque aquele ser angelical se parecia com um jovem, a sua forma teofânica, né? Então nós temos aqui algo em comum que a gente já explica aqui o porquê que um fala que era anjo, um fala que era jovem. Na verdade eles estão falando do mesmo ser.
Em Lucas e João não é diferente, a situação é a mesma. Aqui nós vemos como 2 varões e aqui nós vemos como 2 anjos. A situação é a mesma, né? É a mesma. Lucas descreve 2 varões, e essa expressão é muito usada, varões vestidos de brancos, né? Varão vestido de branco é uma auto-indicação de anjo do Senhor, né? Então nós temos aqui 2 varões, e João ele já cita esses 2 seres já como anjo. Lucas cita esses 2 seres que são anjo com aparência de 2 varões, e João já cita esses 2 seres que são os 2 varões, mas já como anjos, são anjos com aparência de 2 varões. Mais uma vez nós vemos aqui a maneira teofânica dos anjos se manifestarem na terra, se manifestarem para o homem. Então nós vemos aqui que Mateus e Marcos, Lucas e João, eles se encaixam. Essa explicação é clara, eles se encaixam. Então não há contradição entre Mateus e Marcos e entre Lucas e João. Perfeito? Agora aqui nós vamos tentar entender o porquê que Mateus e Marcos diz que é um e Lucas e João diz que são 2. Então aqui nós explicando e entendemos essa primeira parte, nós vamos para a segunda parte, porque a Bíblia não pode ter erro, a Bíblia tem que ser perfeita, não pode, e isso seria um erro grave, né, de interpretação, de escrito, né, de falácia dos apóstolos, né, porque realmente gera uma contradição, é um argumento aonde ateus, né, aonde pessoas contra a Bíblia, né, contra os cristãos, usam para desmerecer a palavra de Deus, para desmerecer a Bíblia, principalmente ateus, né? Então nós temos que trazer a solução para isso aqui. E qual é a solução para isso aqui? A solução é uma solução simples, né? E nós estamos falando de teologia simples, a solução é simples. Por quê? Pelo costume da época, havia um costume de que quando se tivesse mais de uma pessoa, no caso aqui 2 pessoas, a atenção, né, era voltada para aquele que falava, para aquele que trazia, que tinha algo a oferecer, a falar, que trazia uma palavra, né, aquele que conversava. Então, o que aconteceu aqui? Quantos anjos ou quantos homens jovens, né, haviam lá? O número correto são 2. Haviam 2 anjos naquele lugar. Haviam 2 anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus. Mas por que Mateus e Marcos fala só um? Porque dos 2 anjos que estavam no local, apenas um falou com elas. Apenas um se manifestou em palavras. O outro, ele fica quieto. O outro, ele simplesmente estava lá. Então, pelo fato de um apenas falar, Mateus e Marcos, eles destacam o anjo que fala. E eles, de certa forma, omitem o segundo anjo. Então, essa é a razão teológica, né? Um raciocínio teológico, uma linha teológica para a explicação do porquê existe esse parecer de uma contradição das Escrituras, mas que na verdade não há contradição. Então, na verdade, havia sim 2 anjos ou 2 varões, que se dá na mesma, mas apenas um desses anjos fala com as mulheres. Apenas um desses anjos anuncia e o outro fica quieto. Então, Lucas e João, mesmo assim, acharam por bem destacar os 2, mas Mateus e Marcos, eles falam apenas do anjo que falou com elas. E eles, então, assim, não citam o anjo que ficou de boca fechada. Isso aqui é até interessante para a nossa vida espiritual, que nós aprendemos que quando nós ficamos com a boca fechada, quando nós não falamos, né, das coisas de Deus, nós não ganhamos destaque, nós não merecemos destaque. O destaque sempre vem para aqueles que anunciam as coisas do Senhor. Então essa é uma linha que você pode aceitar ou não, é uma
eu acho que não tem forma mais simples do que para tentar explicar esse texto para vocês, essas passagens para vocês. Vocês podem crer nisso ou não, uma questão teológica, essa é uma linha teológica que eu acredito, mas lembrando que, independente disso, você acreditar ou não nisso, não muda o mais importante, é aquilo que nós explicamos lá no vídeo das bases de teologia. A teologia ela tem que passar pelos fatos importantes que nos garante a salvação e ela tem que ser fiel. E qual fato é fiel aqui verdadeiro? Jesus ressuscitou e a sua morte foi anunciada pelos anjos. Se você acredita se foi 1, se foi 2, se foi 10, se foi 20 anjos, isso não muda o fato mais importante. Jesus ressuscitou para a nossa salvação, né? Então, esse é o meu pensamento teológico que eu passei para vocês, pensamento de muitos outros que eu passo para vocês hoje. Se vocês crerem, amém. Se não crerem, não tem problema, porque o mais importante é você crer, que a morte de Jesus foi anunciada para aquelas mulheres, através de 1, 2, quantos anjos que fossem, né? E que graças a Deus por essa ressurreição chegou ao nosso conhecimento que Jesus ressuscitou, que Jesus é a nossa salvação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal, deixem os seus comentários, compartilhem, deixem o seu like e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem na paz.